Muito boa tarde! E bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial onde damos luz, cor, sentido à nossa vida, ao nosso dia. E as vizinhas já estão chegando, sejam muito bem-vindas. Bora para o nosso acordar, coisa mais linda! No acordar de hoje, a gente vai se inspirar no meu livro da consciência. Um livro que eu gosto muito. E hoje a gente vai falar sobre as pessoas que não aparecem por um acaso na nossa vida. Quando eu comecei a despertar, lá em 2019, veio para mim alguns ensinamentos da parte da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é sobre religião, é sobre a nossa fé. E dentro desses ensinamentos da espiritualidade, o que chegou para mim? Chegou que semelhante atrai semelhante. Então, o semelhante se atrai porque tem um para quê. A gente aqui, as vizinhas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Elas se atraíram comigo e eu se atraí com elas porque tem um para quê entre nós. São energias que se atraem. E hoje a gente vai falar sobre essas energias que se atraem essas pessoas. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês de onde veio esse meu despertar, né? Então, eu estava lá passando por um desafio, que era engravidar. Eu precisei fazer a fertilização in vitro, porque o meu esposo, ele veio de um relacionamento onde ele é divorciado, mas ele tem 2 filhos. E depois desse relacionamento, ele fez a vasectomia. Só que a vasectomia dele é uma vasectomia não reversível. E eu não sabia disso. Eu também amo você, Vivi. Muito obrigada pela nossa conexão, coisa linda. E aí, assim, lá em 2011, a gente se atraiu num samba. E o relacionamento foi ficando mais quente. Aí a gente foi namorando, enfim, casamos. E aí, eu tava tentando engravidar, não conseguia, porque a vasectomia dele era não reversível, a gente precisou ir para fertilização in vitro. Nesse momento, eu passei por 2 fertilizações, não tive resultado positivo, elas deram negativo. E quando eu tive meu segundo negativo, que já foi em 2019, porque é um processo, né? Entre você se preparar financeiramente para fazer um tratamento, se preparar emocionalmente para o tratamento, fazer o tratamento não dá certo, você juntar os seus caquinhos, fazer de novo, então tem todo um processo. Quando foi em 2019, eu estava na minha segunda FIV e tive um negativo no Dia das Mães. Aí, chorei, orei muito, pedi a Deus um direcionamento para entender o que eu tava fazendo de errado, o que eu precisava fazer de diferente, sabe, eu tava perdida. Aí, isso foi em maio, Dia das Mães. Quando foi em julho, começaram a vir para mim alguns ensinamentos da metafísica, do espiritual, e aí eu comecei a estudar aquilo, e uma das leis universais. Então, a gente tem a lei, por exemplo, gente, me ajuda aí, da gravidade. Eu tô aqui, se eu jogar essa bolsinha, ela vai cair. Se você pegar alguma coisa aí e jogar, vai cair também. Então, é a lei que funciona para todo mundo. Aí, chegou para mim uma lei que funciona para nós, que chama Lei da Semelhança. Semelhantes se atraem, como se a gente fosse imã, um atrai o outro. Na hora que veio aquela informação para mim, eu parei, eu fiz assim, não, isso tá errado, pra quê? Não, eu não consegui entender aquela lei, e eu fiquei ali, estudando aquela lei por alguns dias e digerindo ela dentro de mim, porque eu falava assim, como que semelhantes se atraem? Por que eu atraí meu esposo infértil? Eu aqui, toda fértil, a musa da fertilidade, né? Tinha um monte de óvulo, mas não adiantava nada eu ter um monte de óvulo se meu corpo não conseguia engravidar, mas eu não conseguia entender isso. Aí depois de muito aprofundar, de terapia, de estudar muito sobre essa lei, o que veio para mim? Pega essa, porque pode ser que você utilize ela em alguma situação da sua vida. Não precisa necessariamente ser para um tratamento de fertilização, mas pode ser
por outras questões. Então, qual que foi o meu entendimento ali naquele momento, aonde tudo começou, né? O meu acordar para a questão do meu emocional. Então veio a infertilidade física do meu esposo, porque ele produz espermatozoide. Só que como ele fez a vasectomia, o espermatozoide não sai, ele fica ali no epidídimo, parado. A infertilidade física do meu esposo veio me mostrar a minha infertilidade emocional de mim. Porque fisicamente eu até tinha lá, né, a quantidade de óvulo. Mas o meu corpo não respondia engravidando. Por quê? Porque as minhas emoções estavam completamente bagunçadas. E aí eu fui começar a mergulhar para entender sobre as minhas emoções e fazer o meu crescer. Enfim, mas a gente se atraiu por essa semelhança, né? Olhando para esse desafio. Tiveram outras semelhanças, claro, e aí a gente vai fazendo o nosso crescer. Mas eu entendi que era bacana dividir isso com vocês, uma experiência pessoal, para que fique mais fácil de vocês entenderem essa lei, uma vez que para mim foi muito desafiador entender a lei dos semelhantes que se atraem. E aí a gente fica assim, não, mas não é possível, eu atraí um homem, sei lá, que trai, eu atraí pais que não expressavam o amor, eu atraí um relacionamento que não é saudável. Tudo isso, uma carreira, um chefe que é um grosso, tudo isso vem te mostrar alguma coisa sobre você. E por mais desafiador que seja a gente se deparar com essa sombra nossa, também é libertador quando a gente escolhe, através do olhar da protagonista, virar e falar, eu entendi. Então, no meu caso, eu tava, totalmente desconectada emocionalmente de mim. Pra fora, tudo maravilhoso. Mas quando eu tava eu comigo, chorando, irritada, um vazio interior que não cabia em mim e que eu não sabia como preencher. Na verdade, eu precisava preencher de mim. Mas eu não sabia. Eu ficava preenchendo de mais trabalho, preenchendo de compra, preenchendo de comida. Eu ia preenchendo de coisas externas, quando na verdade o que eu precisava era preencher de coisas internas. E aí fui fazer o meu crescer, né? Boa tarde, Neilê maravilhosa. Deixa eu ver aqui o que a Aline colocou. Sim, vizinha, aqui foi o outro. O outro não existe, ele é o seu professor, é isso. Os nossos parceiros, né? Eles são nossos mestres de jornada. Nossos filhos também são nossos mestres de jornada. Eles vêm nos ensinar muitas coisas sobre nós. Mas quando a gente tá na sabotadora, a gente fica criticando, a gente fica apontando o dedo, a gente fica colocando todo o dedo e a responsabilidade no outro, sendo que é nossa, não é do outro. Eu, enquanto mulher protagonista, próspera, pioneira, eu preciso assumir o meu lugar e falar, opa, qual é a minha responsabilidade aqui? O que eu estou fazendo enquanto protagonista para mudar essa situação? Ao invés de a gente ficar perdendo o nosso tempo, a nossa paciência e a nossa saúde, olhando para o que o outro deveria fazer de diferente. Inclusive, hoje eu finalizei um processo de coaching com uma querida mulherada, vizinhas, 22 anos. Eu falei, gente, que eu pudesse ter despertado com 22. 22 anos, ela chegou ocupando o pai, a família inteira por umas questões e ela saiu entendendo que era sobre ela, num relacionamento muito bacana com o pai, com a família e com a carreira próspera. Ela estava travada para fazer vídeo, ela trabalha com moda, né? Para fazer todo o conteúdo que ela precisava. E aí, conforme ela foi entendendo que era sobre ela, tudo foi destravando e os resultados começaram a vir, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então foi lindo demais o processo dela e que a gente possa se colocar nesse lugar de entender que é seguro investir na gente. Aí vamos lá. O acordar de hoje fala o seguinte:
As pessoas não aparecem por acaso. Nada acontece por acaso. Ninguém está na sua vida aleatoriamente. Se tivermos humildade e consciência de que os encontros não são casuais, talvez possamos aprender mais com eles. Todo relacionamento que a gente tem, seja com a balconista da padaria, seja com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seus filhos, seja com a moça que te ajuda na sua casa, seja com os seus funcionários, seja com o seu chefe, nada é aleatório, nada é por um acaso. A gente tá ali como grandes atores e atrizes, um na vida do outro, pra gente poder mostrar para cada um a luz e a sombra de cada um. Só que nós não aprendemos isso na nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente, ao invés de aprender sobre as situações, entender por que aquela pessoa me irritou tanto, por que essa situação aconteceu comigo, ao invés de eu olhar e me fazer perguntas para entender sobre mim, não, eu fico lá preocupada em culpar o outro, em julgar o outro, quando na verdade se eu olhasse para mim, eu teria muito mais resultados, ia ser muito mais libertador. Só fui aprender isso em 2019. Se você tá aqui, que bom que você tá aqui, que você também tá aprendendo. E as Joaninhas, cadê elas aqui que não aparecem? Quero Joaninhas. Então vamos lá. Não sei quantas pessoas você conheceu até hoje. Eu conheci muitas. E cada uma com sua história pessoal me ensinou alguma coisa. Impactou a minha vida de alguma forma. As pessoas surgem em nosso caminho para que possamos aprender, não apenas com a nossa experiência, mas também com as situações vividas por elas. Trouxe para vocês aqui a minha situação com o meu esposo, para que vocês aprendam aí na vida de vocês, dentro, né, dos desafios de cada uma, quais são os semelhantes que estão se atraindo aí e para que a gente está atraindo cada um deles. Porque assim, não é tudo ruim. Tem muita gente que a gente atrai, por exemplo, Vivi que tá aqui. Vivi é uma querida. A gente tá junto num grupo de empreendedoras, a gente faz os nossos encontros presenciais para vender, fazer networking. É uma delícia. E a gente aprende, ela trabalha com Mary Kay, aí ela ensina a gente a se cuidar, fazer lá a limpeza, fazer uma maquiagem. Isso é maravilhoso. Ela tá me ensinando a cuidar de mim. Ela tá me ensinando a potência de eu também cuidar da minha aparência de fora. Quando eu cuido de fora, quando eu cuido de dentro, a minha energia aumenta. Então a gente vai se conectando com pessoas que também são luz, que mostram pra gente a nossa luz. Só que a gente precisa lembrar, ninguém aqui, nenhuma de nós, somos alecrins dourados, que nascemos no campo sem ser semeados. Não, nós não somos. A gente tem luz e a gente tem sombra. Tem pessoas que eu atraio através da luz, tem pessoas que eu atraio através da sombra. E vocês a mesma coisa. Então a gente precisa aprender sobre os dois, porque a nossa potência, ela tá aqui nesse lugar, no meio. Ela não tá só na luz ou só na sombra. Ela tá no meio. Quando eu pego tudo aquilo que não é legal, eu olho para aquilo, eu encaro, eu aprendo sobre aquilo e eu transformo em potência. Através da minha luz. Eu olho a minha sombra, eu encaro ela, dói. Mas também dói carregar pela vida inteira, sem olhar, sem querer encarar. Aí é uma escolha nossa. Então eu olho para aquela sombra, eu encaro aquela sombra, aí eu pego a minha luz para transformar aquilo em potência, tá? Esse é um caminho da vida próspera. Então a Nailê colocou, faz muito sentido, já tinha refletido nessa direção do que as pessoas contribuem, mas não no sentido de que elas revelam sobre nós, atraímos semelhantes. Coisa linda aí, a gente aqui ó, se multiplicando informações preciosas que não encontramos aí, né, em qualquer lugar. Então vamos lá. As pessoas surgem em nosso caminho para que possamos aprender não apenas com a nossa experiência, mas também com as situações vividas por elas.
Temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro e adquirir o conhecimento que leva à evolução por meio dessa troca. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo olhar para o outro empatizando, ao invés de olhar para o outro julgando. Quanto mais eu empatizo com o outro, melhores ficam as minhas relações. E o empatizar não é virar salvadora, não é passar a mão na cabeça, não é sobre isso. O empatizar é você entender o que aquela pessoa está vivendo, passando, fazendo, acontecendo, se colocar no seu papel de protagonista para que aquela pessoa também possa se colocar no lugar de protagonista. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente se conhece. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo empatizar com a luz e com a sombra de cada uma das pessoas que se conectam comigo. E aí, vamos tirar a nossa cartinha, mentaliza aí, coloca uma palavra do que você vai levar desse acordar de hoje. Vamos mentalizar o que vamos tirar por aqui. E Vivi, se você estiver por aí ainda e um dia quiser fazer uma live falando sobre alguma coisa, sobre autocuidado, você vai falando da questão, né, da parte do autocuidado da mulher através da parte externa e eu vou falando da parte interna e a gente vai se complementando. Fica aí o convite se você quiser, tá? Espera aí que elas estão meio que desabando aqui da minha mão no dia de hoje. Vamos lá. Mentaliza aí. Muito bom já que você aqui, Joaninhas aparecendo, coisa linda. Vamos ver. Ó, Lari aí. Beijo em vocês, Lari. O apego nos impede... Ai, universo lindo! O apego nos impede de ver o novo. Abrace-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Ou seja, enquanto você ficar parada, cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, criticando os outros, se comparando com os outros, na inércia, você não vai viver a vida próspera que você veio viver aqui. O apego nos impede de ver o novo. Quanto mais eu fico apegada ao velho, às situações que estão acontecendo e que eu não consigo largar e que eu não consigo resolver e que eu fico pra fora, menos eu vou viver a vida que eu vim viver aqui, acessando a potência e a prosperidade que eu sou. A gente precisa fazer esse movimento de se conhecer. Porque eu só consigo tomar decisões, sair dos lugares que eu tô, empatizar com as pessoas, melhorar meus relacionamentos, inclusive com o dinheiro, com a comida, se eu me conheço. Quanto mais para fora eu tô, menos resultado eu tenho. Então, vamos sair dessa inércia, porque a inércia, ficar paralisada sem tomar decisão, porque você tá na sua sombra e não consegue integrar a luz, porque não se conhece, a inércia gera dor e sofrimento. Ela gera dor e sofrimento na sua saúde física, ela gera dor e sofrimento na sua saúde emocional, ela gera dor e sofrimento na sua mentalidade, ela gera dor e sofrimento nos seus relacionamentos, no seu dinheiro, na sua carreira, na sua maternidade. Até quando você vai se permitir viver na inércia? Toma a decisão de fazer a diferença na sua vida, vizinha. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Gostaram da carta, né, ó, Jaque? A carta veio no momento que eu mais preciso. Então recebe aí, Jaque. O universo, ele não brinca em serviço não, tá? Antes de eu entrar aqui todo dia, eu me preparo para transbordar para vocês o que vocês estão precisando de melhor através de Deus, que é quem eu me conecto. E tá tudo bem a conexão de cada uma. Me conecto e tô aqui com vocês. Por quê? Porque é sobre nós. Esse acordar que eu faço,
ele é um acordar que ele me conecta cada vez mais comigo, com a minha luz e com a minha sombra. E eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui também se conecta. Vamos lá. As Joaninhas, vem pra Vila Viver o Novo. Vem pra Vila, né, vizinha Aline? Como ter forças para sair da inércia? Nailê, tomando a decisão de fazer diferente. Tomando a decisão de parar de se contar a historinha e de se conhecer. Tomando a decisão de fazer aquilo que a vida tá pedindo há muito tempo para você e você não faz. A gente só consegue sair da inércia quando a gente olha para dentro. Por quê? Porque enquanto eu não mudar o meu olhar, eu não vou sair da paralisação. A inércia paralisa. Ela paralisa por quê? Porque você tem medo. Porque você vibra baixo. Porque quando você quer tomar uma decisão, mas você não consegue tomar a decisão porque você não confia em você. Independente do que seja. E aí o que você faz? Você vive na inércia. Aí a inércia tira o seu prazer pela vida, tira a sua alegria, aquela doçura. Aí te adoece, começa a trazer dor pro seu corpo, começa a trazer doença, começa a trazer problemas no relacionamento, começa a trazer problemas no dinheiro. Então, assim, a gente precisa fazer algo que muitas mulheres, como referências nossas, quando a gente olha para trás, não fizeram porque não tinham o caminho. Então, a minha mãe, ela não buscou o autoconhecimento e ela precisou separar 3 vezes no cartório e casar 3 vezes no cartório com meu pai. Eles não tinham esse conhecimento. Mas hoje eu tenho conhecimento. Eu não preciso repetir um padrão, que não veio da minha mãe. Que se olhar os meus avós, eles viveram as mesmas coisas. Os meus bisavós provavelmente também viveram, não sei. Eu não sei a história dos meus bisavós. Mas os meus avós também viveram muitos problemas de relacionamento. Os meus pais viveram muitos problemas de relacionamento. Eu não preciso viver esses problemas. Mas como é que eu faço diferente? Parando de modelar as referências que eu tenho, investindo em mim para me conhecer. Tá? Então, esse é o caminho mais seguro para a gente sair da inércia, seja na área que for da nossa vida, e viver uma vida diferente. Não tem como eu viver uma vida diferente fazendo os mesmos movimentos, olhando para os mesmos lugares, estando nos mesmos ambientes. Tá? Os resultados diferentes, eles só vêm com movimentos diferentes. Isso mesmo, Lari, precisamos ser protagonistas das nossas vidas. Lari, depois que passar tudo aí, eu vou te chamar aqui para você fazer uma live comigo e mostrar para essa mulherada o que é protagonismo na vida. Coisa mais linda essas vizinhas. Ficamos esperando o momento perfeito. Exatamente, só que ele não existe. É a gente que cria. E a gente cria esse momento perfeito todo dia. Inclusive nos perrengues. Porque, é mentalidade com emocional que faz a gente criar a vida que a gente vive hoje. Então, se não tá legal, é porque tá desalinhado. Aí eu procuro fora. Não. Procura dentro. É libertador. Tá bom, vizinhas? Amanhã tem acordar. Amanhã, às 16 horas, a gente tá aqui juntinhas para o nosso acordar da vizinha. E as vizinhas que estão chegando agora, assistam esse acordar que tá precioso. Vai ficar gravado aqui no Instagram. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada pela participação. Vocês são, top. Minhas vizinhas são as mais top. Beijo.